Essa é a Dinamarca, quero dizer, mais ou menos. Essas são as Ilhas Faroé, um território autônomo dentro do Reino da Dinamarca, assim como a Groenlândia. E graças à corrente do Golfo, as Ilhas Faroé têm um clima bem mais ameno, apesar de estarem na mesma latitude que a Groenlândia. De fato, enquanto a capital das Ilhas Faroé, Tórshavn, é amena o bastante para ter árvores em seu paisagismo, Nuuk na Groenlândia é fria o bastante para ter tundra, icebergs e ursos polares. E se você der uma olhada com atenção no mapa, verá que as Ilhas do Norte estão todas conectadas via estradas. Na verdade, esses são túneis subaquáticos, verdadeiras obras-primas da engenharia. De fato, em um desses túneis você vai encontrar a primeira rotatória subaquática do mundo. Mas, apesar de ser um arquipélago pacífico, com um povo amigável que adora receber visitantes, as ilhas foram motivo de polêmica há alguns anos devido ao evento anual de matança de baleias. Mas, por que um povo tão pacífico mata baleias? Qual a história dessas ilhas e como seria visitá-las? Descubra tudo isso e mais aqui nesse vídeo. E esse é o canal Rafael Scapella, like e inscrição, você não pede, você conquista. E eu trabalho de forma remota desde 2015, muito antes da pandemia forçar governos e empresas a aceitarem essa forma de trabalho. E você também pode trabalhar de forma remota e com mais liberdade. Saiba como visitando profissãonomade.com.br. Mais detalhes no final do vídeo. As Ilhas Faroé são um arquipélago composto por 18 ilhas que estão situadas próximos ao Círculo Polar Ártico. Não tão ao norte como a ilha de Svalbard, sobre a qual eu já falei num vídeo anterior, mas assim como Svalbard, que pertence à Noruega, as Ilhas Faroé, que pertencem à Dinamarca, têm um clima bem menos frio do que o esperado graças à corrente do Golfo, o aquecedor natural da Europa setentrional. Graças a essa corrente marítima vinda dos trópicos, as mínimas do inverno ficam na casa dos 2 graus e no verão na casa dos 9 graus. E a máxima já atingida no verão aqui foi 22 graus Celsius. As Ilhas Faroé possuem um terreno rochoso e com longos penhascos em sua costa. As ilhas de origem vulcânica têm rochas com cerca de 58 milhões de anos, época em que se encontravam em latitudes bem mais próximas aos trópicos. Inclusive, as lindas paisagens que temos hoje, por exemplo, são devido a forças erosivas que as esculpiram durante milhões de anos de períodos glaciais e interglaciais alternados. As paisagens aqui são bem parecidas com as paisagens da Islândia. De fato, eu agora estou mostrando uma imagem da Islândia e muitos de vocês nem notaram a diferença. E as paisagens não são as únicas similaridades entre os dois países, digamos. Ok, tecnicamente as Ilhas Faroé não são um país, mas eles falam o seu próprio idioma, o feroês. Bakom meg her kan dere se hvor Østerøytunnelen kommer til å gå. Den kommer til å knytte de to her øyene sammen. Em número de falantes nativos, o feroês é a menor entre as línguas germânicas. Sua escrita é semelhante ao islandês e ao norueguês antigo, embora a língua falada esteja mais próxima a dialetos noruegueses da costa oeste da Noruega. O dinamarquês também é um idioma oficial e é universalmente falado nas ilhas. Mas não precisa se preocupar com isso caso você pense em visitar as ilhas, já que muitos faroenses falam bem o inglês, mesmo que com um sotaque às vezes um pouco difícil de entender. Segundo uma estimativa de 2019, as ilhas possuem cerca de 50 mil habitantes em uma área total de 1.399 km². Um território correspondente ao pequeno município de Brasília de Minas, em Minas Gerais. As Ilhas Faroé são autônomas desde 1948, tendo decidido não aderir à União Europeia. Gradualmente, elas têm alcançado maior autonomia e, para o futuro, estão vislumbrando a possibilidade de se tornarem independentes da Dinamarca. Horas, elas são autônomas, mas dependentes da Dinamarca? Sim, isso pode parecer um pouco confuso, mas vamos explicar. Vários países têm regiões autônomas, mas o Brasil não é um deles. A Espanha tem o arquipélago das Ilhas Canárias e Portugal tem a Madeira e os Açores. Porém, a diferença é que, ao contrário dessas regiões autônomas de Portugal e Espanha, as Ilhas Faroé têm sua própria moeda e idioma. E eles têm também seu próprio time nacional de futebol, o qual de vez em quando até joga contra a Dinamarca.
Resumindo sua história, as ilhas foram primeiramente habitadas por monges irlandeses por volta do século VIII. Já no século seguinte, foram colonizadas pelos vikings e se tornaram uma província da Noruega em 1035, que foi passado para a Dinamarca com o resto da Noruega em 1380. Posteriormente, no século XIX, um movimento nacionalista surgiu nas ilhas, e durante a Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha as controlou enquanto os alemães ocuparam a Dinamarca, uma situação que reforçou o desejo de autonomia por parte dos faroenses. Em 1948, elas ganharam autonomia sob a autoridade da própria Dinamarca, assim como sua bandeira, hino nacional e moeda própria. Não, eles não usam o euro e nem a coroa dinamarquesa, e sim a coroa feroesa. Porém, na década de 1990, o arquipélago passou por uma crise econômica e precisou de ajuda do governo dinamarquês. No século XXI, as ilhas se recuperaram, impulsionadas pela perspectiva da exploração de petróleo em alto mar e por um movimento independentista crescente. Os próximos capítulos dessa história ainda estão por vir. Bem, todos já sabem da história da Islândia e de seus antepassados, os vikings, e se você não sabe ainda, é bom dar uma conferida nesse vídeo sobre a Islândia que eu fiz aqui no canal. Mas qual a relação dos vikings com as Ilhas Faroé? Eu já mencionei que durante um período da história eles foram colonizados pelos vikings, então agora vamos entrar um pouco mais a fundo nesse passado para entendermos como foi essa colonização e como isso se refletiu na cultura das ilhas. Os vikings, que eram guerreiros, exploradores, comerciantes e até conhecidos como piratas nórdicos, colonizaram muitos lugares ao longo do tempo, e as Ilhas Faroé também fazem parte dessa lista. Dizem que foi o explorador viking Floki que descobriu as Ilhas Faroé. Inclusive, a série Vikings se baseou nele para criar um personagem chamado Floki. Logo após sair da Noruega, ele encontrou as ilhas e por lá até casou uma de suas filhas. Após um tempo, Floki voltou a navegar pela região, onde posteriormente acabou encontrando a Islândia, que também colonizou. Esse povoamento viking ocorreu por volta do século IX nas Ilhas Faroé e deixou marcas até os dias de hoje, já que várias fazendas continuaram sendo habitadas pelos séculos seguintes. Algumas dessas áreas rurais existentes nas Ilhas Faroé ainda hoje estão nas mesmas localizações que aquelas colonizadas durante o período viking. Essa longevidade criou montes agrícolas que documentam toda a história da colonização nórdica e adaptações posteriores. Os assentamentos que eles faziam também eram sempre baseados na sua cultura, sendo construídos com fundações de pedra e paredes também feitas com pedra, turfa, gramados, madeira ou alguma combinação desses vários materiais. Ainda hoje podemos observar algumas casas que lembram esse estilo viking de construção. O sistema educacional das Ilhas Faroé é bem inclusivo quando se diz respeito à cultura viking. Para aprender alguns dos conteúdos escolares, os alunos precisam construir um barco viking e uma casa viking também. Durante a construção do barco e da casa, os alunos aprendem sobre física, química, matemática, história e filosofia, por exemplo. Agora, uma tradição um tanto polêmica dessa cultura é a matança de baleias-piloto, que ocorre anualmente nas ilhas. Os animais são encurralados e mortos em uma baía perto de Sandur, deixando as águas cobertas de sangue, algo bem viking, só que no mau sentido. Após a pesca, a carne não é comercializada e sim distribuída na comunidade. Bem, antes de comentar abaixo criticando a brutalidade e a crueldade desses vikings malvados, matadores de baleias, acho bom usarmos esse espaço do vídeo para refletirmos sobre nossas diferenças culturais. Não, eu não sou vegano, de fato eu como carne todo dia, carne essa comprada no açougue. A não ser que você seja vegano ou casse sua própria comida, é altamente provável que você também come carne de vaca e de porco, mamíferos que foram abatidos aos milhares. Não uma vez por ano, mas várias vezes por semana, para que sua carne seja comercializada num país com grande potencial agrícola e várias opções de alimentos para a população. Será que não seria meio hipócrita da minha parte criticar os faroenses que comem carne de baleia enquanto eu tô aqui comendo meu churrasquinho? Ok, as baleias da Ilha Faroé cresceram livres e viveram uma vida natural até se depararem com um predador, o homem. Já os bois e porcos do nosso churrasquinho brazuca foram criados em cativeiro, em condições totalmente artificiais. Mas, pelo menos eles foram abatidos de forma oculta, longe das câmeras e não numa praia ao ar livre para que todos vejam.
Então, nós somos menos cruéis que eles, não é mesmo? Ou será que não? Por fim, não é como se os faroenses, vivendo numa ilha fria, tivessem várias opções de alimentos e um grande potencial agropecuário. Não, as baleias são mortas para alimentar a população, num arquipélago onde mal cresce grama para alimentar gado. Ah, mas Rafael, eles matam muitas baleias e elas vão entrar em extinção. Não sei, eles fazem isso há centenas de anos e a população de baleias continua tendo números sustentáveis. Bem, eu não tenho resposta final para essa polêmica, mas acho importante refletir sobre a nossa própria cultura antes de julgar a cultura dos outros. Mas enfim, vamos voltar a falar sobre algo mais positivo. As Ilhas Faroé, apesar de terem uma população e uma área total pequenas, possuem uma incrível infraestrutura quando falamos de seus túneis. Eles simplesmente ligam todas as ilhas em apenas alguns minutos de carro. Hoje possuem cerca de 20 túneis subaquáticos. Essas construções começaram a ser feitas em 1970. Para que você tenha uma ideia, há túneis conectando ilhas com apenas 140 pessoas. Podemos dizer que os faroenses têm uma certa obsessão por túneis. Seu principal e mais recente túnel submerso, que também é a primeira rotatória subaquática do mundo, começou a ser feito em 2017 e custou aproximadamente 1,4 bilhão de coroas dinamarquesas, cerca de 815 milhões de reais. Batizado de Eysturoy, ele possui cerca de 11 km de extensão e reduz uma viagem de 1 hora e 4 minutos para apenas 16 minutos, entre a cidade de Tórshavn e os povoados de Strendur e Saltnes. Esse túnel, que dá vontade até de chamar de obra de arte, fica em seu ponto mais profundo a 186 metros abaixo do nível do mar. E para completar, o túnel ainda tem pinturas simulando o gelo. Digamos que é um pacote completo. Você consegue ganhar tempo, ter conforto e o túnel ainda é visualmente bonito. Bem, caso você queira conhecer as ilhas, a forma mais fácil de chegar lá é partindo de Copenhague, num voo de 2 horas. Há também voos diretos e curtos partindo da Islândia, de Edimburgo na Escócia e Bergen na Noruega. Ou, se você quer pagar um pouco mais por uma aventura um pouco mais longa, há a opção de navio partindo da Dinamarca. E você pode até levar seu carro junto. E com o passaporte brasileiro, você tem isenção de visto por até 90 dias. E caso você seja uma mulher solteira em busca de um marido viking, fique sabendo que há muitos homens solteiros em busca de uma esposa estrangeira, já que faltam mulheres nas ilhas. É sério, de acordo com essa reportagem da BBC e várias outras, homens faroenses estão se casando com mulheres do Sudeste Asiático. Mas, para você que pensou em morar nas ilhas, lembre-se, o lugar é incrível, é seguro, mas o custo de vida é alto e o clima, digamos, não é dos melhores, além de ser imprevisível. De fato, nas ilhas há até uma expressão que diz: se você não gosta do clima nesse momento, espere 5 minutos. Pelo menos, como já vimos, podia ser muito pior se não fosse a corrente do Golfo. Agora, quanto ao custo de vida, prepare-se para gastar mais ou menos o que você gastaria em Reykjavik, na Islândia. E se você não faz ideia do quanto que a Islândia é um país caro, você precisa assistir esse vídeo que eu fiz sobre a Islândia. Depois de assistir esse aqui, é claro, que já está quase acabando. Pessoal, eu já tive muitos trabalhos na vida. Já trabalhei como garçom de fast food na periferia de São Paulo, já fui faxineiro no Canadá e depois trabalhei como redator técnico na Austrália. Em todos esses empregos eu era obrigado a estar fisicamente presente num determinado local e horário. Até que entre 2014 e 2015 eu comecei a trabalhar de forma remota e isso mudou tudo. Eu comecei a trabalhar e viajar ao mesmo tempo como um nômade digital, não graças ao quanto eu ganhava, mas sim como eu ganhava dinheiro. Na época, muitos achavam que isso era papo furado, mas, após a pandemia, empresas, pessoas e até políticos finalmente entenderam que o trabalho remoto veio para ficar. E há várias formas de ganhar dinheiro sério online, sem maracutaias ou esqueminhas de pirâmide. A ideia é que você não precise estar sempre no mesmo lugar para fazer o seu trabalho e ganhar o seu dinheiro, né? Então você é geograficamente independente. Esse sou eu falando sobre trabalho online e nomadismo digital em rede nacional. E agora quero falar sobre o assunto diretamente com você. Conheça o nosso curso Profissão Nômade.
Mais detalhes no link abaixo em profissãonomade.com.br. E aqui estão 2 vídeos relacionados. Esse vídeo sobre a Islândia, que eu acabei de mencionar, o país mais pacífico do mundo. Ou então esse outro vídeo aqui sobre a Dinamarca, o país com menos corrupção em todo o mundo. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.